Ai, galerinha, tudo bem com vocês? Como estão? Eu estou ótima, como sempre, né? Hoje vamos falar de uma profissão que é pouco conhecida ainda. Vamos falar de osteopatia. Você sabe o que é? Olha, a dúvida, já já a gente vai falar com uma excelente profissional. Venham comigo. Dá licença. Seja bem-vinda. Pessoal, essa é a Vanessa, osteopata, quem hoje fez a grande gentileza de nos receber e dar algumas explicações para nós. Vamos lá? Boa noite, tudo bem? Boa noite, no meu escola você tá. Obrigada. Vanessa, o que é osteopatia? A osteopatia é uma filosofia criada por um médico norte-americano que ele conviveu bastante tempo com os índios. Então ele viu que a natureza era a fonte de remédios do próprio corpo. E o corpo também tem a capacidade de se autocurar. Então a osteopatia é uma técnica manual, onde a gente avalia, tem o nosso próprio diagnóstico e o nosso tratamento, em que nós vamos trabalhar pequenos e sutis movimentos do corpo do paciente para procurar a autocura do corpo, proporcionar a autocura. Diferente da medicina convencional e da fisioterapia, que trabalha grandes movimentos, a gente trabalha os pequenos movimentos das articulações, dos nervos e dos músculos, que vão gerar o grande movimento. Gente, antes que eu me esqueça, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, dá um like aí, um joinha, Núbia Teixeira, se inscreve no meu Instagram lá, Núbia F. Moraes, depois a gente passa o contato da Vanessa, ok? Voltando aqui, como uma leiga como eu, então a osteopatia trabalha sutilmente, gentilmente com movimentos, né, a parte óssea e muscular. Isso, a gente consegue também trabalhar a parte neural. Eu brinco que a gente trabalha do pé até uma dor de cabeça. A gente vê o corpo como um todo, como uma unidade. A gente vai procurar a verdadeira causa da dor do paciente. Às vezes o paciente está com uma dor lombar, já trabalhou bastante a lombar e não obteve melhoras. Então, a gente vai procurar de onde vem. Se vem de uma torácica, se vem de membro inferior. Então, a gente vai procurar a causa, sempre vem do corpo como uma unidade. Então, por exemplo, eu estou com uma dor, digamos assim, ferrada na lombar. Só que já fiz tudo quanto é tipo de fisioterapia, não obtive resultado, medicações, estou me intoxicando. Não que não deva tomar medicação, pessoal. Siga as orientações dos seus médicos, tá? Beleza? Aí eu tô com aquela dor que fiz de tudo convencionalmente, não passou. Aí você vem, tenta, não é lombar. Aí você pode tratar outra parte do meu corpo, que pelo corpo são várias partes que se ligam uma a outra, né, se tornando um conjunto, aí vai aliviar. Isso, através da avaliação própria que a gente tem na osteopatia, através de testes, a gente vai descobrir, ver de onde vem essa causa. Exatamente isso que você falou. É igual uma linha de produção. Se a gente tem 3 pessoas numa linha de produção, a do meio não quer trabalhar mais, uma das 2 que sobraram vai fazer o trabalho dela e aquela que não está trabalhando mais. Então, muitas das vezes é a lombar que está doendo porque a torácica não está funcionando. Então, a gente vai descobrir de onde vem. Muito obrigada. E qual a graduação que tem que ter para fazer a especialização em osteopatia? No Brasil, a osteopatia é uma especialização da fisioterapia. Em outros países, é uma especialização da medicina. Então, aqui no Brasil, a gente tem que ser formado em fisioterapia. Então, são 5 anos de físio. Após formado, a gente entra na especialização de osteopatia, que dependendo de escola, é de 4 a 5 níveis. Vai mais ou menos 5 anos na formação. Vanessa, o que te levou a fazer osteopatia? Vou contar um pouquinho antes da osteopatia, Núbia. Quando eu estava no colegial, no terceiro colegial, eu ainda não sabia o que eu queria de formação. Uma amiga falou assim, existe a fisioterapia que ajuda bastante idosos, ajuda pessoas a se recuperar movimentos. Eu achei que interessante, estudei um pouquinho mais e entrei na faculdade. Já na faculdade eu tive uma tendinite de joelho, fui para uma clínica da cidade e infelizmente
infelizmente tem muitos profissionais assim, né, no mercado, por necessidade, né, sem julgamentos. E ela atendia inúmeros pacientes ao mesmo tempo e me deixou numa salinha reservada e só gritava: terminou, tá terminando, faz tal exercício, faz isso, faz aquilo. E aquilo me deixou muito triste. Na segunda sessão aconteceu a mesma coisa. Cheguei em casa chorando, falei pra minha mãe que eu não queria mais fisioterapia e ela falou assim: você tira como ensinamento. Faça fisioterapia e seja diferente dessa profissional. Seja uma profissional que goste daquilo que faz e que não faça igual ela faz, né? Então, no estágio, a gente foi aprendendo a trabalhar com a mão, porque às vezes a gente chegava, não tinha recurso, não tinha aparelho, a professora falava assim: você tem a mão, trabalhe com a sua mão. Então, isso que me levou para a osteopatia aqui no tratamento manual. Parabéns, que aprendizado. Gente, e só um lembrete, viu? Ela é uma excelente profissional, viu? Sou cliente, fã de carteirinha, viu? E indico para todo mundo. Depois eu passo o contato dela. E quais os benefícios e as indicações para poderem fazer a osteopatia? Os benefícios são diversos. Como a gente trabalha em todos os tecidos do corpo, né? A gente consegue trabalhar dor na coluna, dor no joelho, dor no pé, hérnia de disco, quem tem problema no ciático, todos esses problemas a gente consegue trabalhar. E os benefícios é um relaxamento sistêmico. Muitas pessoas saem falando: eu saio só e dormir. Então é um relaxamento muito grande. Então, daí vem a diminuição da dor do paciente. Pessoal, e outro detalhe, quando vem a diminuição da dor, a qualidade de vida do paciente, nossa, que eu também sou paciente, melhora o seu humor, a sua expectativa em relação aos seus movimentos, você tem mais flexibilidade. Mas uma outra coisa, não vai achando que você chegou aqui todo quebrado, que numa sessão só vai resolver, né? Me ajuda, viu? Tem que ter uma sequência, um tratamento. Valeu? Isso, eu converso com o paciente que na primeira sessão a gente vai ajustar a expectativa do paciente quanto à terapia. Eu vou explicar até onde eu posso ajudar o paciente e onde ele tem que se ajudar. Não é só a osteopatia que vai ajudar, não é só a acupuntura, o reiki e outras terapias. É o conjunto de todas e principalmente o paciente querer melhorar, em fazer por onde, seguir a recomendação de todos os profissionais. Existe alguma contraindicação? Existe sim. Existe na avaliação novamente, existe alguns testes de exclusão. Quando o paciente está muito grave, nos testes a gente vê que já não é minha competência, então a gente direciona para um socorro ou para um médico especializado. E existe contraindicação de técnica. Por exemplo, uma técnica muito conhecida da osteopatia é o thrush, que é o estralo na coluna. Ela tem bastante contraindicação, só que eu consigo trabalhar a mesma articulação com outra técnica e ter o mesmo objetivo e o mesmo resultado. Então, dentro da osteopatia em si, para o paciente que pode fazer, está apto a fazer, se tiver contraindicação de uma técnica ou outra, a gente consegue substituir a técnica e realizar o tratamento. Bom, muitas pessoas, né, acham que quando faz aquele crack, aquele estalo, parecendo uma bolachinha que cria crack, né? Que delícia, hein? Olha o colesterol, gente. Porém, acha que aquilo ali consertou tudo, ajeitou tudo. Tem alguma coisa referente nesses estalos? O que isso indica? O estalo não é necessário, como eu falei, a gente tem outras técnicas. O estalo é só liberação de gases na articulação. Então, toda vez que a gente faz alguma técnica, a gente reavalia. Muitas das vezes a gente faz o estalo, faz o barulho, o paciente acha o máximo, adora. Só que na hora que a gente reavalia, a disfunção ainda está lá, então voltou o movimento. Então, o estalo significa que saiu gases da articulação, não necessariamente corrigiu o problema da articulação. Gente, vocês viram que interessante? Até essa articulação solta pum, pelo menos não tem aquele cheirinho adorável, né? Agora vamos lá.
vezes não são doloridas. Na maior parte das vezes não são doloridas. O que eu explico para o paciente. Alguma técnica, principalmente muscular, quando a gente palpa, por exemplo, a região do pescoço, a gente sente uns nódulos. Quando eu vou fazer uma técnica em cima do nódulo, pode doer um pouco, mas eu peço para o paciente me relatar: Vanessa, está doendo. Eu vou no limite da dor do paciente, eu nunca vou piorar a dor do paciente. Então, normalmente não é tão dolorido assim. Muito interessante. Além de eu fazer, gente, é muito gostoso, te relaxa, alivia todas as dores tensionais da musculação, da musculatura quanto óssea. E o meu cameraman, que é uma pessoa muito especial e querida, porém não quer mostrar o seu lindo rosto maravilhoso, sabe? Mas quando ele era jovem, ele achava que era o Tarzan. Ele tinha uns 14, 15 anos, segundo ele, foi pular numa cachoeira do cipó. Mas como o cipó parece que era meia boca, não estava filmando nem nada, ele caiu e desenvolveu uma cervicalgia da C2 a C7 ferrada. Fez várias técnicas, né, com médicos, fisioterapia convencional, porém não obteve resultado. Com a nossa osteopata aqui, né, está obtendo vários resultados, mas como a gente já disse antes, é uma sequência, não é uma sessão só. E aí, o que você diz? Olha, pessoal, foi bastante positivo, muito significativo o tratamento. Eu cheguei com muita dor, tinha muita dor de cabeça com reflexo disso, né? E com esse tratamento da osteopatia foi incrível. Na verdade, eu não conhecia até então. Então, a pessoa do Pilates me passou o contato da Vanessa e a Vanessa iniciou esse tratamento. E como elas falaram, não é uma sessão apenas, eu já tenho alguns meses que vem tratando, né? E cada vez melhor. E com o tempo, assim, o tratamento vai se passando também. Então, assim, super indico também, viu? Gente, vocês viram que sexy a voz dele? Um dia vocês vão ver o rosto dele, ó. Me aguarde que eu ainda consigo. Complementando o que o cameraman falou, a importância da manutenção das sessões. Inicialmente, como eu gosto de trabalhar, o paciente vem, a gente apaga o fogo, diminui a dor. E no decorrer das sessões, eu gosto de 2, 3 semanas seguidas, claro, dependendo da gravidade, no caso do paciente. E depois a gente vai afastando de 15 em 15 dias, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Nossa, Vanessa, mas eu não tô com dor esse mês. Venha, porque melhor do que tratar a dor é a prevenção, é evitar que você tenha dor novamente. Agora a gente ela vai fazer algumas demonstrações de como é. Estou de calça jeans, roupinha social, só para aparecer para vocês, tá? Até daqui a pouco. Essa técnica é muito interessante para quem tem dor lombar, porque é um músculo extremamente forte que sai da região lombar e vem para a região da coxa femoral, quadril. Gente, não é dolorido, é suportável, confortável, tá? E a tia aqui, desculpa, mas a tia, eu adoro ela. Ela respeita o nosso limiar de dor, tá? É técnica da região de crânio, a gente também trabalha a região cranial, que é a cabeça da pessoa. Ela é muito interessante para quem tem dor de cabeça. Pessoal, como eu já tive minha sessão de hoje, estou excelente. E vamos lá, ela vai deixar o contato para vocês, não deixem de me procurar, tá bom? Qual é o seu contato? Meu WhatsApp é 991926504 e também estou colocando algumas informações no Instagram, que é Vanessa Tosta Miguel. O cameraman vai colocar na descrição do vídeo. E qualquer dúvida também de outro assunto, você pode entrar em contato comigo que eu tentarei ajudar. Ó, gente, ela é show nas respostas, explica direitinho a sessão presencial, excelente. Ah, pessoal, meu pezinho tá bem feio, viu? Vocês cortam essa parte, eu sou humana, normalzinha, que nem todo mundo, tá? Não é sempre que dá pra ir num salão fazer, não, falou? Se cuidem, se amem, façam autocaridade. E ó, não é as pessoas que decepcionam a gente, não. É a gente que se decepciona.
decepciona com nós mesmos, porque colocamos muitas expectativas no outro, hein? Então faça você mesmo por você.